Nosso tema é psicoterapia positiva, o que não nos ensinaram na faculdade, o que não nos ensinaram na graduação. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês um dos assuntos que eu abordo dentro do meu curso de psicoterapia positiva. Eu vou compartilhar com vocês, algumas abordagens, alguns pontos, da psicoterapia positiva que são fundamentais, e eu abordo dentro do curso de psicoterapia positiva. Vamos conversar de psicoterapia positiva, aquilo que a faculdade não nos ensinou, a gente não aprendeu, esse braço clínico da psicologia positiva. A gente nem aprendeu psicologia positiva, Mas, embora a gente não tenha aprendido, a gente pode aprender sempre. Mas eu gostaria de conversar com vocês até um dos tópicos que eu abordo no curso de psicoterapia positiva. Então, inicialmente, a gente precisa entender a questão das emoções, As emoções ocupam um papel crucial na nossa vida. E as pessoas que chegam ao nosso consultório, geralmente estão com uma desregulação emocional. E o quanto que a desregulação emocional acaba alimentando, alguns transtornos. Então, inicialmente a gente precisa entender isso, a questão das emoções, enquanto elas impactam na nossa vida, ok? A gente precisa ter isso muito claro. Por quê? Em psicoterapia positiva, nós damos muita ênfase ao cultivo intencional de emoções positivas. Mas, Miriam, por que cultivo intencional de emoções positivas? Para eu falar desse cultivo emocional, desse cultivo intencional das emoções positivas, eu preciso explicar como que nossa mente funciona, como que o nosso cérebro funciona, de uma maneira breve, para que a gente possa compreender o porquê que é importante termos essa intencionalidade de cultivarmos emoções positivas, Porque quando a gente entende, o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, a gente acaba entendendo melhor o outro, não é verdade? Então, reserve o tema emoções positivas, reserve, para que eu possa explicar inicialmente a questão das emoções negativas. Por que as emoções negativas, as emoções negativas, elas são mais... A gente tem a impressão de que as emoções negativas, elas são mais potentes do que as emoções positivas. As pessoas têm essa impressão, não é? Tem essa impressão de tipo, eu tenho que fazer um esforço para sentir emoções positivas, ao passo que as emoções negativas vêm facilmente. Nós temos esse viés negativo, Porque as emoções ditas negativas, como medo, raiva, tristeza, nos ajudaram no nosso processo evolutivo. Então, evolutivamente, essas emoções nos ajudaram a sobreviver. Então, esse viés negativo, ele é mais potente e mais persuasivo, porque ele diz assim, olha, você vai sobreviver. Presta atenção nisso para sobreviver. Então, é mais ou menos assim, os nossos ancestrais que sentiram medo do mamute sobreviveram. Opa, medo,
manda bem no quesito segurança. Então, se eu prestar atenção nas coisas que me causam medo, eu posso sobreviver. Então, nós temos algoritmos pré-programados, né, já no nosso cérebro, para que essas emoções negativas, né, sejam mais ativadas facilmente. Então, esse viés negativo, né, de focarmos no negativo, ele é mais potente e persuasivo, porque eles nos ajudaram a sobreviver. Só que hoje, né, né, no mundo de hoje, nós não corremos mais de mamutes, mas temos outros estímulos. Porém, a lógica é a mesma. Se eu focar do tipo em situações que se eu sentir medo, eu sobrevivo. Se eu focar em algumas situações, opa, eu tô com medo do coronavírus, aí vou sair de máscara, opa, eu sobrevivo. Só que a gente não foge mais de mamutes, né? Agora o inimigo agora é outro. Agora os estímulos estressores são outros. E atualmente, né, na nossa vida, os estímulos geralmente têm a ver com a nossa imagem, com a nossa segurança financeira, tá? Então, essa lógica das emoções negativas, de que elas nos protegem, né, ainda é a mesma. O que mudaram foram os estímulos. Tudo isso eu estou explicando, né? Tudo isso eu estou explicando para dizer que essa sensação de que as emoções negativas, elas são mais potentes e persuasivas, não é uma sensação, é real. É verdade. Naturalmente, a gente foca no negativo. Porque desperta em nós uma sensação de que se eu focar no negativo, eu vou sobreviver. Se eu focar, tipo, tem 30 comentários me elogiando, um me critica, eu vou focar nesse que me critica, porque aciona no meu cérebro, do tipo, olha, para você sobreviver, você tem que aciona, né, um sistema de luta, fuga, congelamento e faz eu querer, né, fazer algo para eu sobreviver, tá? Então não é impressão sobre esse viés negativo, não é a impressão de que as emoções negativas a gente sente, naturalmente, mais facilmente. É assim mesmo. Então, para eu sentir emoções positivas, eu preciso ter uma intencionalidade. Então, por exemplo, vocês me deixam 20, tem 30 comentários, 29 são positivos e 1 é negativo. Naturalmente, o meu cérebro vai focar nesse negativo. E eu vou ficar pensando nesse negativo. Por quê? É uma maneira de eu sobreviver. Mas eu intencionalmente, eu preciso corrigir esse viés e reler os 29 comentários que são positivos, para eu gerar essas emoções positivas. Entendem? Então, intencionalmente, precisa ter uma intencionalidade para cultivarmos as emoções positivas. E essas emoções positivas, apesar de serem passageiras, momentâneas, elas são muito potentes. Elas são capazes de desfazer os efeitos negativos do estresse gerado pela emoção negativa, né? Ela desfaz os efeitos negativos do estresse causado pelas emoções negativas. Então, elas têm a capacidade de anular, de desfazer. Mas há necessidade de termos uma intencionalidade
de cultivar emoções positivas para corrigirmos esse viés. Para corrigirmos esse viés. Naturalmente a gente foca no negativo, sim. Então a gente, sabendo como o nosso cérebro funciona, a gente precisa focar, né? Corrigir o nosso olhar para os aspectos positivos, para cultivar emoções positivas. E isso requer uma intencionalidade. Isso a gente não aprende na faculdade. Isso a psicologia positiva nos traz. Os estudos em psicologia positiva nos mostram a importância, o poder das emoções positivas. E quando eu digo que a psicologia positiva ela não nega, né, os aspectos negativos, é disso que eu estou falando. Ela não está falando, olha, não, ela está dizendo, ela explica. Sim, realmente, nós temos esse viés negativo, que nós precisamos intencionalmente corrigir, porque nós vamos focar no negativo, porque aciona em nós essa modo sobrevivência. Vou sobreviver. A gente não foge mais de mamutes. Embora o circuito é o mesmo. O circuito é o mesmo. Só que a gente quer fugir de outras coisas que nos causam medo. Entendem? Então, esse viés, então, o primeiro tópico, né, aquilo que a gente não aprende na faculdade. Emoções positivas são fundamentais para desfazer os efeitos negativos causados pelo estresse das emoções negativas. E nós, naturalmente, temos essas emoções negativas, temos esse viés negativo, porque isso está enraizado, né, em sistemas muito antigos no nosso cérebro. Medo manda bem no quesito segurança, raiva manda bem no quesito defesa, tá? Então, tristeza manda bem no quesito reflexão, pedir consolo. Então, entendem? A primeira lição que a psicologia positiva nos traz, né, é sobre a importância de cultivarmos emoções positivas para corrigirmos esse viés negativo que nós temos, que naturalmente o nosso cérebro faz. Então a gente precisa realmente ter um esforço para cultivar emoções positivas. E essas emoções positivas, elas são poderosas, elas têm a capacidade de desfazer os efeitos negativos do estresse. Mas precisa ter essa intencionalidade. Outro ponto que a gente não aprendeu na faculdade e a psicologia e a psicoterapia positiva nos traz, né? A psicologia positiva nos traz quais são as emoções positivas. É aprender a nomear as emoções positivas. Quais são as emoções positivas que existem? Em nossa ignorância emocional, a gente acha que emoções positivas é só alegria. Tô cansada de ouvir isso e desculpa eu estar sendo repetitiva, mas é que eu escuto tanto isso, as pessoas perguntam tanto, mas essa é alegria? Não! Existem várias outras emoções positivas que precisam ser nomeadas, precisam ser validadas, precisam ser aplicadas na nossa vida, precisam ter espaço interno para elas serem vivenciadas. Entendem? Existem muitas emoções positivas. Esperança, admiração, gratidão, inspiração, interesse, orgulho. São alguns exemplos de emoções positivas que são estudadas. A admiração, a emoção positiva da admiração causada pela apreciação ajuda na regulação emocional. Isso a gente não aprende na faculdade. Onde a gente aprende? Com a psicologia positiva. Então, a gente explicar para os nossos pacientes, tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu converso muito isso no nosso curso de psicoterapia positiva.
é essencial, é fundamental. A gente precisa ter recursos, né? A gente precisa ter recursos, conteúdos para explicar para os nossos pacientes, entender. Quando a gente entende, a gente consegue explicar para os nossos pacientes. Então, eu queria também compartilhar com vocês mais um pouquinho, né, de um dos pontos que eu abordo dentro do curso de psicoterapia positiva, né? É um dos pontos que eu abordo. É o que eu falo, um dos meus sonhos, eu almejo, é que a psicologia positiva entre na graduação. Esse ano, 2020 foi um bom ano. Foi um bom ano para muitas pessoas, né? Muitas faculdades me convidaram para falar na graduação, sobre psicologia positiva. Então, esse ano foi um ano que eu falei muito, mas eu fui tudo assim, era simpósio, seminário, para apresentar a psicologia positiva para o pessoal da graduação. Esse ano eu falei bastante, né, em vários simpósios, mas a gente não vê. Ainda a gente não vê, mas eu almejo que um dia a psicologia positiva esteja dentro da grade curricular. A maior pesquisadora de emoções positivas no mundo é a doutora Barbara Fredrickson, tá? A professora Barbara Fredrickson, ela enumera 10 emoções positivas, ok? 10 emoções positivas. Então, existem 10 emoções positivas que são estudadas em psicologia positiva. Não significa que são só 10, tá bom? Não significa que são só 10. Estou dizendo que 10 são estudadas. Como estudadas? Os efeitos, como elas desfazem os efeitos de estresse, como elas ocorrem, qual é o seu potencial de ação, assim, de ampliar o repertório, ok? Então, são 10. Quais são? Alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, admiração e amor. Então, essas 10 são muito estudadas em psicologia positiva. E cada uma delas, tá, tem um potencial de ampliar o repertório, de construir e ampliar. Tanto que isso a gente não aprende na faculdade, mas aprende em psicoterapia positiva. As emoções positivas, elas são capazes de construir e ampliar os nossos repertórios sociais, intelectuais, emocionais. Então faz bem para a nossa saúde física. Nós nos tornamos pessoas melhores, mais amigáveis. Então amplia o nosso repertório. Nós somos, é o que eu costumo explicar para os meus alunos, nós somos puxados para cima. Cada emoção positiva, ela faz com que o nosso corpo se prepare para uma ação específica, ok? Se prepare para uma ação específica. E essa ação específica amplia o meu repertório, faz eu aprender mais. Ao passo que a emoção negativa, aquela que naturalmente eu sinto, né? Ela causa estreitamento comportamental e cognitivo. Eu fico remoendo e eu só fico pensando em formas. Por exemplo, quando eu sinto raiva,
tá? Quando eu sinto raiva, o meu corpo, ele se prepara para atacar. Os meus pensamentos são de ataque. Os meus pensamentos é como eu vou ganhar a discussão. E eu só penso nisso. Formas de atacar, formas de ganhar uma discussão. E se for para vias de fato, formas de ganhar essa briga, tá? Mas isso é o que a raiva faz, tá bom? Então ocorre um estreitamento comportamental e cognitivo. Ao passo que as emoções positivas, elas ampliam. Então, por exemplo, quando eu sinto a emoção positiva do interesse, eu espero que nesse momento, com essa live, vocês estejam vivenciando essa emoção positiva do interesse junto comigo. Então, a emoção positiva do interesse, por exemplo, faz com que desperte em mim uma vontade de explorar mais. Então, eu quero saber mais. Então, eu vou ler mais. Eu vou pesquisar mais. Isso me amplia. E eu posso até, do tipo, conheci uma pessoa e falei assim, nossa, eu conheci, Miriam, eu não te conhecia, tô te conhecendo agora. E aí começa a mandar mensagens, aí conversa com outra pessoa, tá? Tudo causada pelo interesse. Então, há um aumento no repertório, não só cognitivo, porque eu estou aprendendo mais. Há também ampliação no repertório social. Eu vou perguntar para outras pessoas que também se interessam, eu vou fazer novas amizades. Então, acaba ampliando o repertório. Entendem? Esse é só um exemplo, né, que eu estou dando com as emoções positivas do interesse. Tá bom? Então, as emoções negativas, né, esse viés negativo, ele é mais potente, ele é mais persuasivo e a gente faz naturalmente. E então a gente precisa corrigir esse viés negativo. E precisamos psicoeducar os nossos pacientes sobre a importância das emoções positivas, o quanto elas impactam no nosso bem-estar. O quanto que as emoções positivas ampliam os nossos repertórios. Então, toda essa psicoeducação é necessário que eu faça para os meus pacientes. E isso a gente não aprende na faculdade. Então, é isso esse é o tema da live, né? Psicoterapia positiva. O que não te ensinaram na faculdade. Não te ensinaram quais eram as emoções positivas. Não te ensinaram que elas eram estudadas. Qual a ampliação do repertório que ela nos traz. E o quanto elas são poderosas, mas precisam ser intencionalmente cultivadas. Então, eu preciso criar meios de ensinar os meus pacientes a vivenciar emoções positivas. Tá, mas o que isso impacta na minha sessão? Primeiro, toda essa psicoeducação que eu estou dando para vocês, eu dou também para o meu paciente. Eu explico, eu desenho, tá? Eu abordo tudo isso dentro da sessão. Porque uma vez que o paciente ele entende o que está acontecendo, ele adere. É uma força-tarefa. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Sempre, sempre, sempre. É um trabalho de 4 mãos. 2 minhas e 2 deles, é uma força-tarefa, né? E aí eu vou ensinar formas dele cultivar emoções positivas. Eu vou fazer atividades, né, que ajudem eles a cultivar emoções positivas. Eu vou dar algumas tarefinhas de casa para cultivar emoções positivas. Por quê? Qual é a minha intenção? Ampliar o repertório. Isso significa também que muitas vezes, dentro da sessão, isso já faz parte das minhas sessões, eu vou fazer algumas atividades de práticas atencionais, sim. Por quê? Para que ele possa vivenciar emoções positivas autogeradas. Ele aprenda a gerar emoções positivas por meio de práticas atencionais que ele pode fazer sozinho, independente de mim.
Então eu faço com ele na sessão, eu ensino, mas depois eu quero que ele faça sozinho. Que ele aprenda, né, a gerar essas autoemoções positivas, entendem? Mais um tema, né, de psicoterapia positiva que eu converso no curso, né, e que a gente não aprendeu na faculdade. A gente não aprendeu na faculdade. Nós temos e nós almejamos, nós temos uma capacidade de crescimento e a gente almeja esse crescimento. Nós almejamos um crescimento espiritual, emocional, físico, social. Os nossos pacientes, nós também, né? Nós desejamos crescer e ter uma vida plena. Mais do que não só evitar a angústia, evitar a miséria, o sofrimento. A gente quer ser feliz e é um direito, né? Só que a gente precisa ter estratégias que nos auxiliem a aumentar o nosso bem-estar. A gente precisa ter estratégias que realmente impactam na construção da nossa vida feliz, que nos ajude a usufruir da jornada. Como eu disse anteriormente, as emoções positivas, né, autogeradas, é uma dessas formas. Então, as emoções positivas. Então, por exemplo, serenidade, tranquilidade. São algumas emoções positivas que a gente mais deve buscar cultivar. Porque com tranquilidade, serenidade, nós conseguimos pensar melhor. Nós conseguimos fazer as coisas melhor. Não é verdade? Outra coisa que a gente aborda dentro do curso de psicoterapia positiva, né, é a importância das forças pessoais, tá? E que a gente não aprende na faculdade. As forças, elas são tão autênticas como os sintomas. São tão autênticas como as nossas fraquezas. Então, a gente precisa olhar para essas forças, para esses recursos que os nossos pacientes apresentam. Então, baseado nas forças, nós conseguimos entender o potencial, o engajamento, criar oportunidades, ter maior adaptação, ser dinâmico, e a psicoterapia ser sob medida, ser para a pessoa, Uma das coisas assim que é muito importante, o quanto que eu bato muito na tecla, né? Que as emoções positivas e os traços positivos devem ser investigados com a mesma seriedade, com o mesmo empenho em que nós investigamos os sintomas. Então, nós precisamos investigar os traços positivos, as forças pessoais, como elas acontecem, da mesma maneira que a gente investiga os sintomas. Isso a gente não aprende na faculdade. Na faculdade, a gente meio que aprende... Na faculdade, não estou querendo falar mal, mas só estou comentando. Na faculdade, a gente já tem esse viés negativo. E esse viés negativo, ele é potente, ele é persuasivo. E na faculdade, a gente aprende a focar ainda mais nos problemas familiares, né, nos pais negativos, na família problemática, em feedback negativo, em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos negativos, em emoções negativas, e meio que a gente deixa de lado essa investigação dos aspectos saudáveis. Dentro da psicoterapia positiva, a gente vai investigar isso? Vai, mas a gente vai ter essa intencionalidade de investigar os traços positivos, as emoções positivas, e vamos ter essa intencionalidade de ensinar nossos pacientes a cultivar emoções positivas. Porque naturalmente o nosso cérebro já faz isso. Aí a gente aprende
a investigar mais isso. E não, na psicoterapia a gente precisa equilibrar a balança. Forças e fraquezas têm que ter o mesmo peso. Recursos e fragilidades também têm que ter o mesmo peso. Então a gente precisa voltar esse olhar e investigar, porque as emoções positivas, os traços positivos são tão autênticos como os sintomas. Tem uma pesquisadora que eu adoro, a professora Lee Walters, né? A professora Lee Walters, ela pesquisa bastante sobre forças pessoais em crianças e adolescentes. E o que as pesquisas delas, eu pude conhecê-la no Congresso Mundial de Psicologia Positiva, né, que foi lá na Austrália. Eu pude conhecê-la, assistir as apresentações dela, o curso dela. E sim, nós temos muitas pesquisas, né? A professora Lee Walters, ela pesquisa muito o impacto, o desenvolvimento das forças, o treinamento das forças, né? Como forma de proteção. Por exemplo, as pesquisas dela mostram que o enfrentamento da adversidade usando as suas forças, as forças pessoais, diminui significativamente o estresse de adolescentes, tá? E aumenta a resiliência. Então, esse é um exemplo. E nós sabemos que resiliência é um fator fundamental de prevenção em saúde mental. Então, sim, tá? O trabalho com forças funciona como fator de proteção de saúde mental, tá bom? Nossa, tem muitas pesquisas, mas é que eu gosto muito, eu leio bastante nas pesquisas da professora Lee Walters, né? E tem muitos, nossa, teve um trabalho que eu vi, que eu fiquei bem mexida quando eu estava lá na Austrália, né, no congresso. Eu fiquei muito mexida. Era um trabalho que foi feito com crianças que tinham sido vítimas de abuso, tá? Então, treinaram os pais, né, os cuidadores dessas crianças em forças pessoais, em saber nomear, reconhecer, verbalizar para a criança as forças pessoais, tá? E também nas crianças. Então, diminuiu o estresse pós-traumático. Essas crianças, a gente foi conseguido proteger essas crianças contra o estresse pós-traumático. Então, foi feito esse estudo com crianças que tinham sido abusadas. Isso eu fiquei falei, uau! Foi aquela apresentação que eu fiz, uau! E aí, isso a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende sobre forças pessoais na faculdade. A gente não aprende. E a psicologia positiva, ela já nos traz. Tem tanta coisa bacana em psicoterapia positiva, tanto estudo, tanta atividade bacana, né? Que dá pra gente ajudar os nossos pacientes de uma maneira eficaz, sabe? Que não é falado, não é visto. Então, estamos aqui. E que bom que vocês estão aqui comigo para ouvir, né, sobre uma ampla, um leque que amplia a nossa atuação. Só que a gente precisa enxergar esse leque, né? Então, esses são alguns exemplos de forças pessoais. E eu senti muito isso quando eu estava lá na Austrália, lá no congresso. Eu senti muito isso. Era tipo assim, muitas pesquisas mostrando, olha o quanto que isso ajuda. Teve uma das moças lá, eu esqueci o nome dela, desculpa, gente. Ela apresentou o trabalho com um grupo de escolas, né, que tinha sido tiroteio, que tinha tido tiroteio,
e ela apresentou um trabalho feito com as forças. Então, você começa a ver um monte de trabalho feito com as forças, daí eu olhava e falava, uau, que demais, quanta coisa dá para fazer. E aí, eu falava assim, nossa, mas no Brasil, as pessoas os profissionais ainda nem sabem o que são forças pessoais. Eu desenvolvi, vocês sabem, o baralho das forças pessoais em 2015. Já faz 5 anos. Tem gente que ainda não sabe. Então, para vocês terem uma noção, né? E só para finalizar, né? Uma coisa também que a gente não aprende na faculdade, tá? Não aprende na faculdade. E são estratégias simples, já validadas em psicoterapia positiva e que ajudam a aumentar o bem-estar. E que eu queria compartilhar com vocês. Minhas alunas do curso já cansaram de me ouvir falar dessas estratégias, mas quero compartilhar com vocês aqui. Quais são essas 3 estratégias simples, né? Essas 3 estratégias simples. Primeiro, a importância de cultivarmos, né, um diário, ou um bloquinho de notas, ou uma caderneta, pode também ser no celular, mas a escrita ela é importante, né? O que deu certo no dia de hoje? Né? A atividade das 3 bênçãos. Pensar em 3 coisas que deram certo no dia de hoje. Lembra que a gente tem aquele viés para o negativo? Hein? Então, nós estamos reeducando nossa atenção para olharmos o que deu certo no dia de hoje, que seja passível de eu agradecer. Mas a intenção dessa atividade é para a gente fazer essa reeducação, né, da atenção. Então, o diário de 3 bênçãos, tá? Isso já é bem validado dentro da psicologia positiva. Outra estratégia, tá? Outra estratégia bem simples, tá? Bem simples é ensinar os seus pacientes a usarem suas forças pessoais de uma nova maneira. Então, identifica junto com eles as forças pessoais e pede para ele usar a força pessoal dele de uma nova maneira, todos os dias. Um ato de força de forças pessoais por dia, de uma nova maneira. Lembra que a gente quer redirecionar a atenção, quer corrigir o viés negativo? Lembra? Então, a gente orienta os nossos pacientes a usarem as forças pessoais de uma maneira diferente, tá? E, por fim, a última estratégia, né, é a visita da gratidão. Ai, gente, não acreditem em mim. Façam a visita da gratidão e tirem suas próprias conclusões. É tão transformador. O que é a visita da gratidão? Você pede para o seu paciente, ou vocês mesmos, né? Pensem em alguém que os ajudou em um tempo difícil. Escreve uma carta para essa pessoa, tá? Escreve. E aí marca uma visita, tá? Marca uma visita e lê essa carta. Essa visita da gratidão, ela é transformador para quem fez a carta e para quem recebe a carta. É transformador. Se não dá para ir fazer a visita da gratidão, faz a ligação da gratidão. Tipo, olha, vamos marcar uma videochamada? E lê a carta. É transformador. Então, essas 3 estratégias simples, que a gente não aprende na faculdade, impacta no nosso bem-estar. E essas 3 estratégias são tão simples
dentro da psicoterapia positiva, que a gente que estuda psicologia positiva, a gente fala assim, ah, isso a gente já sabe, porque isso é muito falado, só que isso não é visto na faculdade, na graduação. Por isso que a gente precisa aprender para ampliar o nosso repertório enquanto terapeuta. Bons terapeutas têm bons repertórios e a gente precisa ampliar o nosso, tá? Então, as 3 estratégias bem simples, mas altamente eficazes que impactam o bem-estar e você pode já ensinar os seus pacientes, tá? Primeiro, o diário de bênçãos, o que deu certo no dia de hoje, 3 coisas que deram certo no dia de hoje. Segunda, usar as forças pessoais de uma maneira diferente, tá? E por fim, a visita da gratidão, fazer a visita da gratidão. E queria convidar vocês, para quem se interessou, a fazer nosso curso. As inscrições vão se abrir semana que vem, tá? Mas já pode deixar, vocês já podem entrar no grupo de WhatsApp, que a gente criou um grupo de WhatsApp só para pessoas interessadas no curso. Ai, que linda! A Márcia disse assim, eu enviei um presente de gratidão pelos correios, meu coração ficou leve em festa. A gente fica, né? A gratidão faz bem. Beijo grande!